terceiro, bem-vindo de volta, continuando nossa questão sobre a cultura. Antes da questão sobre a cultura, eu queria só pontuar uma questão mesmo que eu citei diversos problemas da igreja, da questão clerical do mundo medieval, ela tinha uma importante função social. Afinal, hospitais ficavam sob responsabilidade da administração da igreja e tinham essa relação direta com o social, de alguma forma. Se a gente era suficiente, se fazia isso subextremamente bem, a gente pode questionar, mas a gente não pode dizer que a igreja não teve uma importância social durante o período da Idade Média. Tenham isso em mente, por favor, que é um detalhe. Então, por mais que ela é altamente questionável por uns pontos, ela teve uma importância social muito forte. Tenha em mente que uma coisa que eu quero deixar claro é a questão da alfabetização. Mulheres e até mesmo os nobres, fora digo mulheres tem essa divisão por causa da divisão de gênero que acontecia nesse tempo. Então, mulheres e até mesmo nobres não tinham direito a serem alfabetizados geralmente. Eles não tinham acessibilidade à alfabetização. Quem sabia ler, geralmente, eram apenas os sacerdotes, para eles aprenderem, que eles aprendiam a ler a Bíblia em público. Então, por isso que eles sabiam ler. E eles também sabiam escrever, pois eles transcreviam a Bíblia à mão, de mosteiro para mosteiro. Aí. Isso acontecia para mais ou para menos, ok? Agora vamos para a cultura. Gente, cultura da Idade Média. Como eu falei para vocês, a cultura medieval ela nada mais é do que uma síntese de diversos elementos da nossa antiguidade, dos povos germânicos, muitas vezes chamados aí dos bárbaros, né? E quer queira, quer não, reformulados aí, sintetizados, como o nosso amigo Perry Anderson vai dizer novamente, sintetizado numa cultura, de certa forma, nova, aí, com novas experiências. Então, tenha isso em mente. Então, novamente, a Idade Média não foi um período dark que não produziu nada, que não se tinha cultura, que não se tinha arte, e etc. Isso, nós sabemos hoje, não é verdade. Afinal, essa cultura é o embasamento, é o alicerce para que em algum momento tenha o renascimento. Por mais que o renascimento rompe com diversos mitos, emblemas e sinais da Idade Média, o renascimento está alicerçado nessa cultura. Então, é o que eu disse para você, não tem como pensar um sem outro. Então, na literatura épica, temos alguns destaques aqui. Eu gostaria de citar o poema do Cid, que é um poema épico espanhol, e geralmente, gente, esses poemas e tanto essas partes mais dos contos dos trovadores são fontes históricas importantíssimas. É aqui que a gente conhece como que era a cultura do mundo medieval, através dessa produção literária rica, através desses poemas épicos, através dessas histórias dos trovadores, e tudo isso a gente consegue pontuar aí como fonte tudo o que aconteceu, o que são esses aspectos culturais que permeiam aí no mundo medieval. Eu citei o poema do Cid, porque tem um cavaleiro aí que apareceu no entretenimento nos últimos 10 anos aí, que ele chama El Cid, por causa desse poema em espanhol aí, que é um cavaleiro e tudo mais. Também podemos citar a canção dos Nibelungos, que é uma canção alemã, e a canção do Rolando. Eu estou dizendo canção porque isso era cantado. Então, e também tenho em mente que, já por um outro lado, mas os povos vikings, os povos nórdicos, também tinham canções que cantavam né, sobre os seus deuses. Isso também virou fonte histórica para a gente saber sobre Odin, sobre Loki, por exemplo. E aqui não é diferente. Esses poemas e essas canções relatam diretamente esse conhecimento, essa cultura e esse conhecimento popular, né, digo, e esses aspectos do mundo medieval, ok? Por um outro lado, na parte lírica, né, dos trovadores, a lírica trovadoresca foi artificiosa, refinada, cortesã e aristocrática. Essas são as definições do material de vocês, eu achei interessante. Estou na página 5, só para deixar claro. 5 mesmo. Vocês ali na parte lírica. E romance, aqui é um romance, vai chegar na parte que vocês conhecem, porque os principais romances que ficou marcado, né, é um tal de Robin Hood, que vocês conhecem pelo filme que teve há pouco tempo, ou pelo filme um pouco mais antigo, ou pelo filme que tem aquela raposinha da Disney, se eu não me engano.
ou da história do rei Arthur, que é o ciclo da Távola Redonda. Então, olha aí que louco. E, pois é, tá tudo aqui. Tudo isso que a gente consome e aparece no entretenimento, vira e mexe, tem como base os romances produzidos na época, produzidos no período medieval. Curioso, não? Então, com isso dito, fica um destaque aí que eu vou dar para vocês. Temos diversas produções nesse momento, diversos outros romances. Vou chamar a atenção para o meu favorito, que é a produção do romance do Dante Alighieri, aí, o italiano que escreveu a Divina Comédia, onde ele vai trazer aí definições de céu, purgatório e inferno, que até então eram inéditos com a forma com que ele trata esse sistema de pecado e redenção. Era complexo demais até para os padrões religiosos, que nunca tinham definido isso de forma tão bizarra. É difícil de ler a Divina Comédia, mas eu recomendo que vocês leiam, porque ele era bem eclético em como que ele vai trabalhar todos esses pontos na sua obra, e é pesado, eu diria, pra caramba. A Divina Comédia é uma leitura meio choca. Teve um jogo de videogame inspirado pela Divina Comédia, que ele seria em 3 partes, mas teve só uma parte chamada de Dante's Inferno, que é um jogo aí de fevereiro de 2010, eu acho. Nossa, eu acertei a data de lançamento desse jogo, gente. Eu acho que é fevereiro de 2010, mas a temática é essa, ok? Também foi marcado pela questão do teatro. O teatro é uma arte bem popular, e o teatro é conhecido por narrar diversas crenças religiosas e até conhecimento popular. Eventos populares que marcaram e eram narrados em peças de teatro. E chegou um momento que o teatro vai ser considerado no século XIII, ele vai ser considerado profano e vai desenvolver aí uma certa comédia e sátiras assim, de críticas diretas do momento que essas pessoas viviam. Opa, esbarrei aqui na cama. Então, esse é o perfil do teatro desse momento. Na questão da arquitetura, acho que a gente pode pegar, né, pode pensar aqui as imagens mesmo da página 6 de vocês, que tem um aspecto muito forte e marcado pela arte gótica, que vocês já devem ter ouvido falar. O conceito gótico, a inspiração gótica, por exemplo, é a base na construção dos cenários do Batman, por exemplo, que são aquelas estátuas grandes, muitas vezes de gárgulas e etc., uma escultura em alto relevo. Eu diria uma arte, umas esculturas até mesmo melancólicas. Gente, eu falar de arquitetura, eu estou falando do gótico, desculpa, eu dei uma invertida no assunto aí. Mas gostaria de dar ênfase nessa arquitetura, sim. Gostaria de ler com vocês as definições na página 6 da arquitetura, que é a utilização de abóbada. Estou na página 6, aqui na parte da arquitetura que eu estava dizendo para vocês, que é marcada pela arquitetura romântica. Aí. Então são a utilização de abóbadas, paredes espessas, pilares maciços, aberturas pequenas usadas como janelas, grandes e sólidas igrejas daí serem chamadas de fortalezas de Deus. Então aspecto monumental dessas igrejas que pareciam realmente fortes, pareciam realmente castelos e bases medievais, tem essa atribuição de fortaleza de Deus. Muitas vezes tem essa monumentalidade, solidez, durabilidade e interiores escuros. Então, peraí, professor, você acabou de falar que essa arquitetura e essas esculturas marcaram a inspiração para o Batman. Sim, porque são ambientes mais dark, mais escuros, ambientes sombrios, e infelizmente também é conhecido aí pela deformação em diversos aspectos nessa arte aí, marcando justamente para criar essa sensação. É difícil falar a sensação gótica, mas o gótico, quando a gente fala a sensação gótica, vem daí, que ela é meio tenebroso, muitas vezes, pelo como que se formam luz e sombra nessa situação, ok? E eu vou mandar algumas fotos para vocês de exemplo de escultura gótica para vocês e de arquitetura medieval, para vocês entenderem melhor isso que eu falei, ok? Só para pegar aqui os destaques da arquitetura que o material de vocês traz aqui na página 6 ainda, só porém do lado direito, as principais características, para variar o meu material, como vocês imaginam, todo daquele jeito, todo tortão.
As principais características da arquitetura gótica foram os seguintes: rompimento com horizontalismo, consequentemente tendência para o verticalismo, arcos ogivais ou quebrados, abóbadas de arcos cruzados, arcobotantes que asseguram maior estabilidade e resistência, vitrais que dão ao interior das catedrais ambiente de profunda e intensa espiritualidade. Os vitrais medievais, como por exemplo está expresso na capa desse livro, nesses detalhezinhos aqui, esses vitrais e essa forma de arte feita em vidros é também uma das características desse período. E, em geral, da arte medieval, esses são os destaques. Eu estou mais gago hoje do que o comum, mas esses são os destaques que eu tenho dado para entender, não tenho falado de forma muito confusa. Acho interessante também destacar na parte da música, que acho que vou dar aqui um destaque aqui que é tradicionalmente essa evolução, esse desenvolvimento da música nesse momento é atribuída tradicionalmente ao Papa Gregório Magno, porque é daí que vem o nome de uma coisinha chamada canto gregoriano, que é uma melodia simples e sem acompanhamento, apenas cantada. É um dos destaques da música medieval. Por um lado, na questão das ciências, acho que o grande nome foi o Roger Bacon aí, que ele teve um grande avanço, de certa forma, na química, na zoologia, na matemática, na botânica, medicina e etc. Na verdade, na parte da geografia, tá em destaque as cartas náuticas aí, que, como o próprio nome diz, náutica, que acho que é um destaque aí, principalmente da parte da medicina também, a anatomia. E o grande nome foi Roger Bacon, como eu disse. Porque o que não... Gente, novamente, tirem da mente de vocês que não teve desenvolvimento científico na Idade Média. Pelo amor de Deus. Mas as únicas escolas que existiam, aí por um outro lado, na parte do ensino aí, não existiam universidades, por se dizer, como a gente conhece, no mundo medieval, e tinham apenas... As únicas escolas eram as dos mosteiros, regidas pelos mosteiros. Então, nós tínhamos algumas divisões aí. O estudante tinha que cursar inicialmente a faculdade inferior. Artes era considerado inferior. E onde depois estudava 7 artes liberais. Aí tinha o trívio, que era gramática, retórica e lógica, bem filosófico de certa forma, né? O quadrívio, que era aritmética, geometria, astronomia e música. Curioso. Porém, em algum momento, né, dessa divisão, fundou-se as principais universidades, que foram as de Paris, Bolonha, Oxford e Coimbra. Então, depois dessa parte eu vou falar uma palavra que não se aplica. Essa parte das escolas que só existiam, né, porque qualquer tipo de ensino era vinculado aos mosteiros, tivemos as universidades, o ensino das escolas era vinculado aos mosteiros, que isso fique claro. E nós tivemos, por exemplo, a fundação da Universidade de Oxford, que, bom, vocês devem conhecer aí por hoje. Mas, pessoal, em geral, da arte e da questão da escolaridade de ensino era isso. E por muitos anos o ensino ia ficar na mão ainda dos religiosos, da parte do ensino religioso voltado para isso. E só ia mudar, por exemplo, na nossa questão aqui, Brasil, por exemplo, quando começa a existir o Brasil colônia, só ia mudar com as reformas pombalinas lá em Portugal, que ele vai mandar os jesuítas voltarem e aí o ensino seria modificado e ia parar de ter esse caráter religioso. Então, é isso, pessoal. Essa aula ficou muito comprida, é um assunto muito denso, mas como a gente não tem aula sexta-feira, vocês podem fazer os exercícios à vontade de vocês, a gente não se encontra, a gente não se fala hoje pelo Zoom, vocês têm tempo para digerir tudo isso que a gente falou hoje, tá bom? Então, pessoal, nossa linha de hoje é essa e até a próxima aula. Tchau, tchau.